Olá, pessoal! Hoje aprenderemos sobre as normas aplicáveis à perícia contábil e suas atividades. Normas são necessárias para que qualquer tipo de trabalho seja realizado de forma organizada e que possa produzir resultados benéficos. Na perícia contábil, as normas têm exatamente esse objetivo: organizar os trabalhos a serem realizados e permitir ao perito contábil desenvolver seu trabalho com mais organização e eficiência. Além disso, normas são uma das formas de fazer cumprir leis e normas contábeis obrigatórias e, portanto, são benéficas para os resultados da perícia. A principal norma da perícia é representada pela NBC, a Norma Brasileira de Contabilidade, TP01, que determina diferentes aspectos das práticas de perícia. Aprenderemos todos os seus detalhes e aplicações na aula de hoje. Bons estudos! Olá, aluno Unifacer! Seja bem-vindo à aula sobre normas de perícia contábil. Na aula de hoje aprenderemos os fundamentos sobre as normas dessa área profissional, envolvendo quais são as normas da perícia contábil, como elas são aplicadas, os fundamentos da regulação da perícia, falando sobre as normas que temos que seguir e entender profundamente sobre o seu fundamento, também falando sobre os órgãos que criam e atualizam essas normas, os órgãos reguladores, e falaremos também sobre os benefícios da existência e da aplicação dessas normas. As normas de perícia, elas fundamentam todas as aplicações a serem realizadas pelo perito, as normas que a empresa e os envolvidos que estarão sendo alvo de uma perícia devem cumprir, as informações que eles devem repassar, as responsabilidades que eles devem ter, as interações entre essa empresa ou o agente que está sendo alvo de uma perícia perante o perito, essas relações que os dois devem ter. Então, as normas da perícia vão tratar de aspectos gerais, não só sobre coisas que devem ser feitas, mas também orientações para melhor organizar as suas realizações. É importante que a gente compreenda e saiba da existência e dos detalhes sobre essas normas para que a gente consiga melhorar as aplicações práticas da perícia contábil em empresas e também envolvendo todos os documentos pertinentes a essas práticas. Vamos lá. As normas, elas são necessárias em qualquer atividade empresarial. Por exemplo, uma empresa que não tem normas, não tem códigos de conduta, não tem regras de ética, procedimentos e também a questão de treinamentos ali documentados, a empresa consecutivamente não vai ser capaz de atingir o sucesso, seus objetivos, suas metas, porque vai faltar organização, vai faltar limites, vai faltar direitos, responsabilidades e deveres para os seus funcionários, para os seus gestores, para todas as partes envolvidas. Nesse sentido, as normas elas vão ser sempre necessárias não só para evitar que as pessoas não cumpram com determinada tarefa, determinada atividade, mas também para organizar e para ter um norte, para trazer um sentido a ser seguido, uma orientação a respeito de atividades, de deveres, enfim. As normas são necessárias para organizar e para melhorar os resultados com base numa organização prévia em qualquer área da atividade de empresas, e não só nas empresas, na vida pessoal também. A gente pode fazer um paralelo para entender que as normas elas são benéficas para organizar a realização de qualquer coisa. No ramo de perícia contábil, a existência das normas tem o mesmo objetivo, melhorar a aplicação, definir meios de conduta, meios de procedimentos a serem realizados, assim organizando não só o planejamento, mas a execução e o após a execução da perícia. As normas vão servir para tudo isso. Por meio das regras e procedimentos obrigatórios, por exemplo, são estabelecidos direitos, deveres, limites gerais, bem como orientações sobre os procedimentos da perícia contábil. As normas, elas são aplicadas não só para a questão de métodos de procedimento, etapas, cronogramas, responsabilidades, direitos e limites, mas também a questão dos métodos de conduta do perito contábil, ou seja, além da profissão, a gente fala do profissional também. As normas de perícia elas vão ser regulamentadas pela Norma Brasileira de Contabilidade TP01. A técnica
para perícia. Ou seja, elas vão tratar sobre o objetivo, o conceito, a execução, os procedimentos, o planejamento, desenvolvimento, risco, custos, equipe técnica e muitos outros detalhes. Os objetivos, por exemplo, da perícia contábil, como vimos anteriormente, é resolver um impasse contábil, né, uma necessidade de conciliação ali, resolvendo um conflito contábil, onde geralmente envolve-se um juiz ou mesmo um árbitro. Se for uma perícia extrajudicial, por exemplo, não vai envolver instâncias ali do Estado, mas ele é necessário para resolver determinados conflitos. A NBC TP01 ela vai tratar então sobre quais são os objetivos, detalhando exatamente como ela deve ser estruturada, né? Por que a perícia existe, por que ela foi criada, enfim, os seus objetivos, o conceito em consequência do objetivo, as formas de execução envolvendo os procedimentos, a parte de planejamento, tudo que deve ser considerado antes mesmo de aplicar as técnicas de perícia. Outros pontos importantes é a questão dos riscos ali, não só para a empresa, para a parte que está sendo periciada, mas também os riscos inerentes dessas próprias análises que são feitas, os custos envolvidos, a equipe técnica se necessária, se não for apenas um perito, cronograma, item muito importante, parte do prazo que a empresa vai estar sendo alvo ali da perícia, o tempo que o perito vai ter que deslocar na sua agenda para fazer todos esses trâmites de perícia. A questão da estrutura, o laudo pericial também, a parte de finalizar os termos de diligência, enfim. Parecer técnico, terminologia, são diversos aspectos que detalharemos com base nessa NBC TP01. O termo NBC é a norma brasileira de contabilidade. Além da NBC TP01, temos muitas outras também que tratam ali sobre a perícia contábil e sobre aspectos da contabilidade em geral, que são muito importantes para o entendimento de um perito, que no final das contas também é, primeiramente, um contador. Então, por meio das NBCs, o Conselho Federal de Contabilidade, ele cria normas ali de procedimento que envolvem o ramo contábil, regulando as práticas contábeis, focando sempre em melhorar essas práticas. Ou seja, além de criar, ele também revisa de tempos em tempos e atualiza conforme a necessidade. Se fizer necessário, vai atualizar, vai criar novas normas, vai eliminar algumas, enfim, a depender da sua análise, para que as práticas que envolvam contabilidade sejam melhoradas. Aqui, quando falamos da NBC, as normas brasileiras de contabilidade, entendemos também, além da perícia, as próprias práticas contábeis da empresa, ou seja, uma empresa que a primeiro momento utiliza de todas as técnicas da forma correta, ela não vai incorrer, inclusive, em casos de necessidade de perícia para fazer ali uma investigação, enfim, sobre os seus aspectos contábeis, uma vez que ela estiver aplicando corretamente a contabilidade e os seus itens pertinentes, mediante a regulação do próprio CFC, ela vai estar dentro dos parâmetros legais corretos e assim não vai nem necessitar da perícia contábil. Ademais, a NBC TP01 também vai ajudar nos casos que é necessário a perícia contábil. Quais são os objetivos dessa norma brasileira, TP01? Ela vai tratar de aspectos gerais, como falamos ali da perícia contábil, e também vai estabelecer as diretrizes e procedimentos técnicos científicos a serem observados pelo perito quando da realização da perícia contábil no âmbito judicial e extrajudicial, ou seja, envolvendo ou não o Estado diretamente ali com o juiz, enfim, aspectos também que vimos nas questões das divisões da perícia contábil. Ou seja, aqui a gente fala sobre como o perito deve proceder utilizando a técnica e a ciência, ou seja, os procedimentos validados, seguidos ali por órgãos reguladores como o próprio CFC, o Banco Central, a CVM, outros aspectos de entes controladores, tudo aquilo que ele vai precisar realizar para atender a necessidade, atender a meta ali, o objetivo de uma perícia contábil. Ele não vai, por exemplo, apenas com o seu conhecimento acerca de contabilidade e os seus julgamentos pessoais, realizar uma perícia. Ele precisa conhecer essa norma, precisa entender os seus detalhes para saber
o que ele pode fazer, o que ele não pode fazer. Em situações de dúvida, ele consultar essa norma, por exemplo, para atualizar ali um conhecimento, para saber como proceder, quais são as suas limitações, onde ele não pode agir e assim por diante. Não só o perito, obviamente, mas também quem estiver sendo alvo da perícia, no caso aqui a empresa. A perícia, a própria perícia, o termo segundo a ANBC, ela vai ser o conjunto de procedimentos técnico-científicos, como falamos anteriormente, os procedimentos validados que seguem uma série de itens válidos ali, de conhecimentos prévios que formaram aí essa técnica científica, destinados a levar à instância decisória, nesse caso o juiz ou um árbitro, a depender do tipo de perícia, elementos de prova necessários a subsidiar a justa solução do litígio, ou seja, da questão da contestação do conflito ali que está tendo mediante os fatos contábeis. Ou também a constatação de fato mediante laudo pericial contábil e ou parecer pericial contábil, ou seja, além da questão de levantar elementos de prova, ele também vai realizar a criação do laudo pericial para que daí esse litígio, essa lide seja de fato resolvida. E obviamente todos esses aspectos do perito contábil, elas devem estar em conformidade com as normas jurídicas e profissionais, além da legislação específica da empresa, por exemplo, que estiver sendo alvo da perícia, né? Empresas ali variam conforme a legislação, dependendo do tamanho, dependendo do segmento dessa empresa. Tudo isso vai ter que ser considerado e esses aspectos gerais também vão estar inclusos aqui na NBC TP01. Uma vez que entendemos as definições da própria perícia, podemos evoluir para o planejamento da perícia contábil. A NBC TP01 ainda estabelece alguns procedimentos a serem considerados enquanto a etapa de planejamento. Planejamento a gente entende como a escolha de metas, de recursos, de prazos, para que de fato a execução posterior após esse planejamento seja eficiente. Não adianta apenas iniciar uma perícia sem saber exatamente todos os aspectos pertinentes ao planejamento, sem ter de fato antes planejado, uma vez que os resultados ali da prática eles podem ser ineficientes. A pessoa pode estar ali, o perito no caso, pode estar fazendo a perícia sem saber o que fazer, onde ele deve procurar os dados, ou seja, o planejamento ele vai ajudar a realização da prática da perícia e, consequentemente, vai gerar melhores resultados, uma vez que vai ter toda a organização, todas as etapas ali a serem seguidas e também as ideias ficarão mais claras enquanto as práticas a serem executadas. Segundo a CNBC, o perito deve conhecer o objeto e a finalidade da perícia, ou seja, ele saber exatamente o que ele vai estar analisando, quais vão ser os métodos que ele vai estar utilizando para atender determinado objetivo e, consequentemente, a finalidade ali dos seus esforços, do seu trabalho, não só do perito, mas também envolvendo ali a sua equipe, se necessário, e assim ele vai conseguir escolher os diretrizes, quais os procedimentos, vai fazer o início do planejamento, para que daí lá na frente ele execute isso e consiga atingir esses objetivos traçados inicialmente. Também serve para desenvolver o plano de trabalho, onde serão especificadas as diretrizes. Aqui, como diretriz, a gente fala sobre estratégia, sobre modos de agir, os próprios procedimentos que vão ser adotados na perícia. Ou seja, uma vez que ele tem o objeto e finalidade, ele começa a desenvolver, a escrever ali, a planejar o seu plano de trabalho. Estabelecer as condições seria um terceiro ponto relevante para esse plano de trabalho e também falando ali sobre os prazos, ou seja, as condições que vão ser necessárias para que os prazos sejam cumpridos. Tem que fazer ali o planejamento do tempo, também é algo bem importante. Identificar potenciais problemas e riscos que possam vir a ocorrer no andamento da perícia. Então, ali os riscos podem ser riscos relativos ao próprio perito, a questão ali dele, dos relacionamentos que ele tem com os envolvidos, no caso de manter a independência dele, a objetividade, a imparcialidade. Isso são alguns riscos inerentes à perícia. Os andamentos da própria empresa ali, dependendo do ramo que ela estiver, dependendo das formas que ela lida com a contabilidade. Então também são alguns outros tipos de risco. E também cabe ao perito
identificar outros potenciais riscos ali para se precaver e conseguir manter o plano de trabalho, a execução desse plano de trabalho conforme ali o que foi previsto, evitando desvios entre planejamento e a prática. Além disso, o perito também deve identificar fatos importantes para a solução da demanda, ou seja, do objetivo, do objeto de perícia, né, a parte que ele está periciando, para resolver ali esses eventuais problemas e atingir os objetivos propostos, de forma que não passem despercebidos ou não recebam a atenção necessária, né, ou seja, todos os fatos importantes, o perito deve estar apto a identificá-los e, se eles forem relevantes o suficiente, o perito deve agir em cima, né, dessas eventuais situações para proceder conforme a melhor solução naquele caso específico. Deve identificar a legislação aplicável ao objeto da perícia, então aqui considerando casos específicos, ele tem que, além de obedecer a NBC TP01, também conhecer outros aspectos que podem ser utilizados ali naquele caso específico para melhorar suas práticas. E por fim, deve estabelecer como ocorrerá a divisão das tarefas entre os membros da equipe de trabalho, sempre que o perito necessitar de auxiliares. Então, por muitas vezes, a depender do próprio objeto e da finalidade da perícia, apenas um perito, ele não vai ser suficiente para resolver aquela situação. Então, para isso, ele precisa trazer uma equipe ali com diferentes profissionais para estarem auxiliando o perito para resolver aquele impasse e cumprir com os objetivos da perícia. Então, uma vez que o perito vai ter a equipe, ele vai ser responsável pelo planejamento não só das suas próprias ações, mas também dividir as tarefas para cada membro da equipe, estabelecer responsabilidades, direitos e também a forma de comunicação entre esses membros da equipe para que essa equipe trabalhe de uma forma eficiente e todos consigam trabalhar juntos para que sejam produzidos os resultados esperados da perícia. Vimos aqui que o planejamento, então, ele não é apenas pensar ali em apenas o que será feito, mas sim dividir esse planejamento em diversos pontos menores para que o planejamento seja eficiente. E aqui falamos basicamente das pessoas, dos métodos de procedimento, dos prazos, enfim, e também das leis. Todos esses são aspectos importantes a serem aplicados no planejamento da perícia. Uma vez que foram planejadas as ações a serem executadas, chegamos à parte de procedimentos a serem considerados, a serem realizados na perícia. Segundo a NBC TP01, os procedimentos de perícia contábil, eles visam fundamentar as conclusões que serão levadas ao laudo pericial contábil. Ou seja, uma vez que é planejado o que será feito, como será feito, essas diferentes técnicas, elas vão coletar provas para compor um laudo contábil, um laudo pericial contábil, que vai servir como uma forma ali de resolver aquele impasse contábil que originou a necessidade da perícia. Além do laudo pericial contábil, a gente tem também o parecer pericial contábil, um outro documento que pode ser utilizado como prova. E vão abranger total ou parcialmente, segundo a natureza e a complexidade da matéria, no caso, a questão da própria perícia. Ou seja, depender do método de exame, dos métodos de procedimentos ali da perícia, alguns vão ser mais simples, alguns vão ser mais complexos e, em conjunto, utilizando mais de um desses procedimentos, a gente consegue coletar melhores provas e assim proceder para melhores análises. Alguns tipos, por exemplo, de procedimentos são exame, vistoria, indagação, investigação, arbitramento, mensuração, avaliação e certificação. O exame ele pode ser entendido como a análise sobre os documentos contábeis, sobre os fatos ali que geraram os registros, os documentos finais, analisando, por exemplo, índices financeiros ali para analisar se existem ali alguma inconsistência, alguma irregularidade. A vistoria ela abrange, além dos documentos, os métodos de procedimentos que são utilizados, são empregados para gerar esses documentos finais. Também aqui a gente fala, por exemplo, aspectos mais operacionais, ali a questão de estoques, por exemplo, que é um fator contábil relevante que envolve outros setores operacionais, então também pode ser utilizado
a questão da vistoria física, vistoria visual. A indagação seria a questão de fazer entrevistas, fazer perguntas a terceiros para ter provas suficientes sobre eventuais irregularidades, para verificar se tudo está nos conformes, a depender dos objetos de perícia, as partes periciadas e também dos seus objetivos, do que de fato se busca resolver naquela perícia. Isso seria indagação, seriam perguntas ali, entrevistas com diferentes pessoas para ter métodos de prova. E essas perguntas não necessariamente precisam ser apenas presenciais, elas podem também envolver ali a troca de e-mails, né, correspondências eletrônicas, ligações e assim por diante. A investigação vai ser também uma consequência da vistoria, do exame e da indagação. Ali a gente pode fazer confirmação com terceiros, por exemplo, pode fazer correlação de dados, enfim, outros métodos de análise. Temos ainda o arbitramento, a mensuração, que vai ser a questão dos cálculos relativos aos exames realizados, por exemplo, os documentos contábeis. E por último também temos métodos de avaliação e certificação. Lembrando, aqui não apenas um desses procedimentos vai ser realizado. Um perito ele pode, por exemplo, estar utilizando diferentes métodos para melhorar as suas capacidades de fundamentar as conclusões, ou seja, de ter provas suficientes para gerar uma opinião, gerar um parecer contábil, e daí sim, com base no conjunto desses procedimentos, ele ter as provas necessárias para finalizar o processo de perícia. Além desses diferentes procedimentos, recentemente, na atualização da norma brasileira de contabilidade TP01, tivemos acrescentado mais um termo, mais um procedimento, que consiste na testabilidade. Essa testabilidade ela é traduzida como a verificação dos elementos probantes que geraram as provas, juntados aos autos e o confronto com as premissas estabelecidas. Ou seja, além de realizar exames, realizar vistorias e avaliações, o perito ele vai necessitar ser capaz de comprovar que esses métodos utilizados eles podem ser reproduzidos novamente e por diferentes pessoas. Ou seja, a testabilidade ela serve para garantir uma maior confiabilidade aos métodos empregados na perícia, além também de trazer mais transparência para o processo, trazer mais confiabilidade não só para o processo de perícia, mas para o próprio perito. Ou seja, um termo importante, algo que veio a ser somado, foi acrescentado, com o intuito de melhorar ali os procedimentos, de trazer elementos benéficos aí para esse processo. O assistente técnico em perícia, além dos papéis e procedimentos do perito descritos até aqui, a gente também pode ter a utilização, a indicação ou contratação de um assistente técnico. Isso acontece quando a parte ou a contratante deseja ser assistida por contador ou comprovar algo que dependa de conhecimento técnico-científico. E aqui falamos mais uma vez dos conhecimentos validados ali sobre a questão da contabilidade e outros itens pertinentes, tais como a legislação e a própria prática ali, a própria experiência do contador. E o motivo dessa contratação: o profissional só deve aceitar o encargo, a função, se julgar possuir capacitação com conhecimento suficiente, discernimento, com irrestrita independência e liberdade científica para a efetivação do trabalho. Ou seja, não é qualquer contador que vai ser capaz de atuar como assistente técnico em perícia. Para fazer esse trabalho, uma vez que a perícia é muito importante para resolver um impasse que envolve ali duas partes, uma empresa, um juiz, por exemplo, enfim, para que não sejam executados erros, para que não tenha ali uma subjetividade no parecer, enfim, que seja de fato uma conclusão clara e objetiva, o assistente técnico tem que estar qualificado suficientemente para ajudar o perito na condução dos seus trabalhos, na execução dos procedimentos descritos anteriormente, e ele só deve aceitar, obviamente, se ele for capaz de cumprir com essas necessidades. Ou seja, ele tem que ter a capacitação, tem que saber ali sobre a contabilidade, sobre aspectos empresariais, sobre as fraudes, inclusive, que podem ser realizadas, ter esse estudo
para saber o que é feito de errado e identificar dentro da perícia se esses procedimentos errados estão em algum momento suspeitos, se tem evidências ali sobre essas eventuais fraudes, e daí constatar isso, obviamente, no laudo de perícia, ajudando o perito a desenvolver ali suas funções. Conhecimento também, além ali da capacitação, conhecimento tanto teórico quanto prático, se ele teve experiências ali em funções semelhantes. Se ele não teve, obviamente ele pode começar uma primeira vez para adquirir essa experiência, mas ele tem que ter uma base já sólida na questão, pelo menos, teórica. Discernimento, para além de ser a questão do conhecimento teórico, ele também conseguir coletar provas e fazer as análises pertinentes para discernir, para entender e interpretar corretamente aqueles dados que ele está sendo impostos ali naquele momento. A questão da independência, obviamente, também ele não pode ter, por exemplo, pendências ou mesmo relacionamentos que possam vir ali a contribuir negativamente para a questão da sua atuação enquanto um assistente técnico, e a liberdade também, no mesmo sentido da independência, na questão dos métodos científicos a serem empregados. Ele tem que conhecer também quais são os procedimentos, quais são as técnicas que ele pode estar utilizando, ter esses conhecimentos a mais para conseguir atuar como assistente técnico. E as normas também, obviamente, sobre essa profissão aqui do assistente técnico, que vai ser um contador, também vão estar dispostas ali na NBC TP01. Essa norma ela vai tratar também, além das responsabilidades do assistente técnico, obviamente, das responsabilidades do perito. O perito ele vai ter a norma brasileira de contabilidade específica para a sua figura, para a sua profissão, mas dentro da NBC TP01, que trata aspectos gerais da perícia, também teremos alguns pontos ali para falar sobre a figura do perito. O perito contador, segundo a NBC TP01, ele, quando estiver da posse do processo ou de documentos, quando ele estiver atuando na perícia, ele deve zelar pela guarda desses documentos e a segurança, além de ser diligente. Ou seja, ele tem que ser cuidadoso ali com aquilo que ele está fazendo, não só para conseguir desempenhar corretamente os procedimentos que falamos anteriormente, mas também para manter ali a confidencialidade dos dados, não dar informações ali em conversas mais, digamos assim, menos formais, mais informais. Então ele não passar informações ali, ele saber diferenciar o profissional do pessoal, zelar também a guarda dos documentos que ele está analisando, não perder, não rasurar, enfim, não ter nenhum tipo de problema com os documentos, sejam eles físicos ou digitais. Ele cuidar de aspectos gerais dos cuidados que ele deve ter para desempenhar corretamente a sua profissão e atingir os objetivos propostos ali pela perícia que ele estiver participando. Além disso, o perito deve ter-se ao objeto e ao lapso temporal da perícia a ser realizada. Ou seja, ele deve investigar, deve utilizar o planejamento e execução dos seus trabalhos naquilo que ele foi contratado ou convocado para fazer. Então, ele está fazendo a perícia em um determinado aspecto detalhado, aspecto específico, por exemplo. Não faz sentido ele além de fazer isso, ele investigar outras áreas da empresa das quais ele não tem autonomia, não foi o acordado para ele fazer. E, obviamente, o lapso temporal seria a questão dos cronogramas. Ele deve ser capaz de se organizar corretamente para que, por exemplo, numa perícia de 3 meses, de 6 meses, ele não vá passar 2 meses a mais, por exemplo, enfim, que ele consiga realizar todos os processos planejados, todos os processos acordados com as partes envolvidas para não ter atrasos. Isso também é muito importante. Uma vez que falamos dos aspectos do perito, também chegamos no termo de diligência. De acordo com a NBC TP01, esse termo de diligência ele significa um instrumento por meio do qual o perito cumpre a determinação legal ou administrativa e solicita que sejam colocados à disposição os livros, documentos, coisas, dados e informações necessárias à elaboração do laudo pericial contábil ou parecer pericial contábil. Ou seja, por meio do termo de diligência que vão iniciar os trabalhos ali de perícia.
o termo de diligência ele vai poder ser entendido como uma espécie de contrato, onde vão ser detalhados todas as partes envolvidas, os procedimentos a serem realizados, os prazos, as assinaturas pertinentes ali de cada envolvido e, obviamente, o perito contábil que vai ser responsável por realizar a elaboração desse termo. De acordo com essa norma, o termo de diligência ele tem a função de formalizar, ou seja, uma espécie de contrato formal ali, que vai poder ser utilizado depois para eventuais consultas, e também a comprovação do trabalho de campo, no caso a própria perícia, e ele precisa ser redigido pelo perito nomeado, não por seu assistente técnico, por exemplo, tem que ser necessariamente o perito, e esse termo posteriormente ele vai ser encaminhado ao diligenciado, que vai ser o alvo ali da perícia. Algumas informações importantes e necessárias ali, obrigatórias para que seja redigido o termo de diligência, vai ser, obviamente, a identificação do diligenciado, da parte que está sendo alvo, que está sendo realizada uma perícia ali sobre seus aspectos contábeis. Além dessa identificação, a identificação das outras partes, dos interessados, sobre esse conflito judicial ali iniciado por aspectos contábeis, seja na questão da perícia judicial ou arbitral. O número do processo, o procedimento também para fins ali de registro e consulta jurídica, o tipo e o juízo que tramita. Então, as informações ali não só do diligenciado, mas também dos aspectos gerais que ocasionaram essa diligência. A identificação do profissional perito, obviamente, ter todos os dados para que possam ser ali responsabilizados judicialmente, se for o caso, o perito. A identificação do que está sendo elaborado nos termos da norma, ou seja, tanto obedecendo a TP01 como os próprios procedimentos legais. A identificação detalhada dos documentos, coisas, dados e informações, consignando as datas e ou períodos abrangidos, podendo identificar o quesito a que se refere. Ou seja, vai ter que identificar exatamente quais foram os documentos analisados, os objetos ali de perícia, as informações com as respectivas datas para tornar possível a compreensão, uma vez que for realizado o laudo pericial, para verificar as datas e se são coerentes com o objeto de perícia. Identificação do prazo e do local para a exibição dos elementos indicados ali no item anterior, ou seja, se precisam do documento, por exemplo, um balanço patrimonial ou qualquer outro documento contábil, eles vão ter que estar indicado nesse termo de diligência para que a parte, o diligenciado, a parte que está sofrendo a perícia, consiga organizar e fornecer essas informações ali que vão ser necessárias para a perícia contábil. E por fim, local, data e assinatura para comprovar, para formalizar e comprovar ali todos os termos. As assinaturas vão ser necessárias principalmente para comprovar que tanto o perito quanto o diligenciado estão de acordo com os termos aí desse termo de diligência, e também para que eles sirvam como a comprovação de que esses termos estão sendo executados. Uma vez que temos o planejamento e o termo diligenciado executados, a gente vai de fato para a execução, para a prática da perícia contábil. A NBC TP01, no seu item 22, ela trata exatamente sobre esses inícios do trabalho pericial, ou seja, a execução. Quando for começar de fato, quando for executar a perícia contábil, o perito nomeado, no caso ali envolvido, ele precisa comunicar às partes e aos seus assistentes técnicos a data e o local do início da produção da prova pericial contábil, ou seja, quando de fato vão ser realizados e quais vão ser os locais, se vão ser exatamente na empresa, se os documentos vão ser levados a ter, enfim, todos esses detalhes ele vai ter que comunicar para que a equipe e a empresa, obviamente, o diligenciado, o agente diligenciado, se organizem e consigam cumprir com esse planejamento, contribuindo ali para o processo para resolver esse determinado impasse. Ele vai ter que estar comunicando todos esses dados
a não ser que esses dados, aí, essas informações, né, a data e local, por exemplo, do início, tivessem sido fixadas pelo juiz, seja ele arbitral ou autoridade administrativa, conforme o caso da perícia. Uma vez que o perito está executando ali as suas atividades, ele também tem que utilizar os papéis de trabalho. O papel de trabalho ele vai ser um documento, né, ou documentos relevantes que vão embasar a conclusão formalizada no laudo pericial contábil e no parecer pericial contábil. Ou seja, né, eles vão ser uma espécie de provas ali sobre o que está sendo feito, né, as provas que geraram as provas, por assim dizer, né, os procedimentos analisados, e também vão servir como uma espécie de controle para que o perito não se perca ali no seu planejamento, que ele consiga executar tudo aquilo que foi planejado nos prazos ali planejados, enfim, que ele consiga se organizar e desempenhar suas funções com melhor eficiência. Por meio desses papéis de trabalho, vão ser considerados, né, relevantes para possibilitar as provas com vistas a fundamentar o laudo e ao parecer e comprovar que a perícia foi realizada em consonância com as normas legais e normas brasileiras da perícia contábil. Ou seja, além dele se organizar melhor, também a junção desses papéis de trabalho, né, a organização desses papéis para gerar ali um histórico, gerar um arquivo, eles vão ser anexados ali no final do processo para garantir a todas as partes ali envolvidas que de fato foram executados todos os procedimentos cabíveis para realizar as provas analisadas ali no final da perícia. Um outro item importante que temos que discutir quando falamos aí da TP01 é o cronograma. O perito nomeado ele deve considerar que o planejamento tem início antes da elaboração da proposta de honorários, ou seja, ele tem que se planejar bem antes ali dele passar a proposta dos custos envolvidos e também dos seus dias que ele vai poder estar trabalhando. Ou seja, ele vai ter que apresentar esse planejamento inicial de todos os itens do cronograma, desde o planejamento, execução, finalização, todos esses aspectos. Ele vai ter que apresentar esse cronograma à autoridade competente ou ao contratante. A autoridade competente quando falamos de perícia judicial, que vai ser o juiz, obviamente, ou o contratante, como quando for um terceiro ali querendo fazer, por exemplo, uma divisão de bens ou qualquer coisa nesse sentido. E também a necessidade de se especificarem as etapas do trabalho a serem realizadas, salvo as que possam surgir quando da execução do trabalho pericial. Obviamente ele tem que ter uma flexibilidade para os prazos ali, né, deixar muito bem estabelecido isso, que os prazos podem vir a mudar por motivos maiores ali, né, motivos de saúde, de quaisquer envolvidos, quaisquer acidentes ali da empresa, quaisquer contratempos também tem que ter essa flexibilidade. Mas, a termos gerais, o cronograma ele deve ser cumprido, ele deve ser realizado antes mesmo de iniciar ali aquela convocação do perito, a sua contratação. Tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem acordado entre o perito e as outras partes, para que daí os prazos sejam de fato cumpridos e consiga ser gerados os resultados esperados da perícia. Em relação à equipe de trabalho, a norma brasileira de contabilidade TP01 também trata ali sobre aspectos específicos, né? Falamos ali da responsabilidade do assistente técnico, mas também tem aspectos específicos sobre a equipe de trabalho. A possibilidade da perícia demandar a necessidade de uso e trabalho de terceiros, né? Ou seja, é um dos termos ali. Nesse caso que a perícia precisar de uma equipe, o planejamento deve prever a orientação e a supervisão do perito. Ou seja, como falamos anteriormente, o assistente técnico ele vai ter suas responsabilidades, mas aqui também ele vai ser supervisionado pelo perito. O perito vai ter que cuidar, além dos casos ali da própria perícia, da equipe de trabalho. Ele vai ser responsável pelos trabalhos a serem desempenhados exclusivamente pela sua equipe. Ele vai passar todas as orientações, vai fazer as cobranças pertinentes, vai fazer o acompanhamento e quaisquer erros, quaisquer problemas que a equipe apresentar no processo, o perito vai ser igualmente responsabilizado, uma vez que ele que está coordenando essa equipe. Ele vai ser responsável ali pelos resultados.
E aqui cabe também a diligência, cabe no caso o cuidado do perito em zelar para que sua equipe trabalhe corretamente, para que não dê nenhum problema, não tenha nenhum prejuízo enquanto a assistência por essas outras pessoas. Uma vez que tratamos sobre os aspectos gerais ali e específicos da NBC TP01, chegamos ao final da conclusão da perícia, um termo também muito importante. Então falamos desde o planejamento, a execução, a equipe, a responsabilidade do perito, também agora falamos sobre a conclusão. Na conclusão, essa norma brasileira ela estabelece que não sejam omitidos os fatos, ou seja, que todos os fatos relevantes sejam comunicados, que sejam informados ali no laudo pericial. Temos que ter também a conclusão com quantificação de valores, ou seja, os valores ali dos procedimentos realizados, eles têm que ser quantificados. Apresentação de alternativas quando necessário, em caso de não ter sido atingida uma conclusão única, a gente tem que ter alternativas ali para resolver esse impasse. Reportar as respostas dessa conclusão e também a gente pode fazer análises elucidativas ao objeto da perícia. Ou seja, a conclusão da perícia ela vai tratar sobre os aspectos de concluir todo o caso. Ali temos detalhes importantes também nesse item da NBC TP01. E com isso chegamos ao final da nossa aula sobre as normas da perícia contábil. Como vimos na aula de hoje, são diversos aspectos a serem considerados, diversas regras, normas, procedimentos e instruções, tanto do aspecto geral de para que serve, os objetivos, quais procedimentos devem ser realizados pela perícia, e também os aspectos do perito enquanto profissional. Ele vai ter que ser um contador, vai ter que ter conhecimento, vai ter que ter zelo ali pelas informações, manter o sigilo, e também os seus assistentes técnicos e sua equipe. Todos esses fatores são muito importantes para que a perícia contábil seja eficiente no auxílio ali a resolver determinados impasses. Vimos então que as normas de perícia são fundamentais para organizar e orientar os trabalhos da perícia contábil, devido a toda a sua abrangência, a todos os seus detalhes. Uma das formas de entendermos essas normas é pela NBC TP01, além, obviamente, das legislações pertinentes à contabilidade e às empresas em geral. E a NBC TP01, lembrando, NBC Norma Brasileira de Contabilidade, ela dispõe do planejamento até a etapa de conclusão dos procedimentos de perícia. Ou seja, a gente vai tratar sobre todos os detalhes ali de como fazer, de como iniciar, até a parte de conclusão, a parte ali, que o perito vai estar entregando os resultados na perícia contábil. Essa norma é essencial para que uma perícia seja realizada de forma correta, obedecendo todos os seus detalhes, todos os seus procedimentos, as obrigações, os limites ali estabelecidos, seja tecnicamente ou mediante a aplicação das leis vigentes no momento da perícia. Espero que a aula de hoje tenha lhe ajudado a entender melhor como funciona a perícia contábil e que você consiga assimilar esses conteúdos e evoluir no estudo da perícia contábil. Bons estudos e até mais! Após a aula sobre as normas de perícia contábil, podemos compreender melhor quais são os detalhes da NBC TP01. Essa importante norma contábil aplicada à perícia trata sobre os objetivos, execução, procedimentos, planejamento, desenvolvimento, riscos e muitos outros fatores sobre as rotinas que envolvem a perícia. Para melhorar nossos conhecimentos acerca dessa área profissional, é essencial que possamos compreender como funcionam essas normas. Ao realizar uma perícia, não cumprir as normas ou mesmo não aplicá-las corretamente pode incorrer em prejuízos não só para o processo da perícia, mas também para o próprio perito contábil. Portanto, devemos conhecer e sempre revisar esse importante tema. Além da videoaula, é importante que você leia, reflita e aplique os conteúdos do texto base. Bons estudos e até mais!